Estamos ao vivo, então, gente. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Agradeço muito a presença de quem está aqui com a gente essa noite para escutar falar sobre modelos hedônicos e suas aplicações na arquitetura. Então, assim, é um tema que a gente escolhe aqui dentro do recorte da responsividade. Dentro desse recorte da gente está trabalhando bastante com dados, da gente está trabalhando com data science, com urban data science, da gente está se configurando em cima dessa constituição, né, do Instituto Cidades Responsivas, que aproveito para me apresentar. Então, boa noite a todos e todas. Eu sou Luciana, sou diretora do Instituto Cidades Responsivas, que a gente está criando a partir, né, da ideia constituída no MBA Cidades Responsivas. Eu não sei o que veio antes, se foi o MBA Cidades Responsivas ou se foi o Instituto Cidades Responsivas, mas o fato é que o nosso MBA traz essa tese, né, traz a ideia da gente ter que estudar contexto, que é transformador, que é avassalador, que realmente está, né, se configurando em bases mais movediças. A gente tem que entender que nesse contexto, né, a nossa ferramenta de ação são os dados, fundamentalmente isso ganhando escalas, né, exponenciais, variáveis, homéricas, enfim, e a gente entender que a gente tem que trabalhar com a ideia de fazer e constituir coisas nesse contexto, com os dados, para transformar a cidade contemporânea. Então, começo, né, me apresentando e dando boa noite, e falando um pouco do Instituto, falando um pouco do nosso MBA, que está no módulo 3, no módulo BA da turma 1, e que está entrando na turma 2, então, agora, né, em vendas, para começar em outubro, no finalzinho de outubro agora, o nosso MBA turma 2. E bem, né, a gente fala aqui diretamente aqui de dentro da OSPA, né, a gente está criando o Instituto Cidades Responsivas aqui como mais um dos braços da OSPA, né, junto, então, o Instituto é uma cria da ELA Escola Livre de Arquitetura, que eu também sou diretora com a OSPA, e muita coisa, muitas sinapses que a gente vem fazendo juntos, assim, como um modelo que une escola, né, com um escritório, com uma empresa de engenharia, de arquitetura, de tecnologia, que está trabalhando muito também com a dimensão dos dados, né, a gente cria esse instituto. Então, é um plug de uma educação cheia de liberdade e de um lugar que está estudando conceitos. E nesse estudo de conceitos, né, nos pareceu assim que falar de modelos hedônicos, que é a base de fundamentação do Place, ou do Placefy, agora com novo nome também, aqui de dentro da OSPA, né, que é essa plataforma que traz para a gente valores do solo, né, baseados no cruzamento de dados do mercado com dados de legislação, e é completamente responsivo e interativo. Quem ainda não conhece o Place, acho que vale entrar no site da ospa.com.br, e não sei se é a OSPA Arc ou se é a OSPA, alguém me ajuda nesse sentido, mas entrar ali e olhar um pouco sobre o Place, porque os modelos hedônicos estão ali, né, estão plugados dentro das principais, né, ideias. Na verdade, é o cerne, né, de ideia do Place, e a gente vai falar hoje com a Maria e com a Yasmin, que eu já vou aproveitar para apresentar aqui, já vou dar boa noite às duas meninas, diretamente do Rio de Janeiro, falando aqui com esta gaúcha debaixo de chuva, aqui em Porto Alegre. Mas a Yasmin e a Maria, antes de dar uma apresentação bem específica de quem elas são e o que elas trazem em termos de pesquisa e conhecimento, né? Vou dizer que as duas estão no Rio de Janeiro, que as duas estão vinculadas à Federal Fluminense, certo? Agradecer ao professor Vinícius Neto, que fez essa ponte legal aqui entre nós, né? Quando a gente começou a pensar nas aulas abertas do Instituto, que essa é uma delas, vão ocorrer quinzenalmente nas quintas-feiras às 19h30, eu logo pensei em trabalhar, em trazer para a superfície da arquitetura, com um pouco mais de clareza, né, os modelos hedônicos e como eles são usados. E falei com o Vinícius, que é nosso professor do MBA, também do módulo 1 e 4, e ele me falou assim, tem duas orientandas minhas que estão trabalhando com modelos hedônicos de forma muito elegante. E eram vocês duas, então a Maria e a Yasmin, já sei que são mulheres elegantes, espero que sinceras. Como é que é a música, Manuela? Gente fina, elegante, sincera. Isso aí. Né? É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer. Então, o Vinícius fez essa ponte com a gente, né? No que eu fui procurar as meninas, elas nos mandaram o trabalho delas, a gente conversou e achou que, puxa, quanto mais a gente entende o que é e como está sendo usado, mais relevante é para o entendimento da constituição das cidades, e é algo que a gente pode realmente utilizar como uma base de ação para isso, né?
E, bem, Vinícius acabou de me dizer aqui pelo WhatsApp também que não esperava jamais ver estes 3 rostos juntos. Daí éramos nós, viu, Manuela? Tu não estava porque ele não te conhece, mas éramos eu, a Maria e a Yasmin. Tipo, o que essa mulherada tem a ver, né? Mas eu acho que o que a gente tem a ver é o desejo de transformador, assim. Eu acho que a gente está querendo, né, trabalhar com uma coisa no momento de super incerteza que a gente tem, num contexto em que a gente vive, em que a incerteza é a permanência, né? É paradoxal, mas é isso, a incerteza é a permanência. A gente trabalhar com dados é confortante, assim, né? Nos dá um pouco de imaginar assim, cara, isso é real, né? Agora, a maneira como a gente vai usar esses dados, a maneira como a gente vai depurar, como a gente vai escolher quais a gente vai querer trabalhar, isso é da dimensão humana da relação homem-máquina, né? Então, eu acho que isso a Maria e a Yasmin também vão colocar muito bem hoje, por que uma criatura está trabalhando com Airbnb, né? Por que a outra criatura está trabalhando com variáveis, né? Que terminam em idade, densidade, diversidade, acessibilidade, né? Diversidade podendo ser atividade também vinculada à questão da dinâmica urbana. Então, por que as meninas estão trabalhando com isso e como elas podem, né? Que impacto, né, isso tem no estudo de mercado, no estudo das cidades, no estudo da dinâmica urbana das cidades e assim por diante dos novos modelos de negócio também, né, Maria? Trabalhando no Airbnb, quer dizer, que esse tipo de ação que é totalmente responsiva, né, e daí entra nos conceitos do MBA Cidades Responsivas, como ele pode transformar essa base econômica de ação da cidade. Então, já falei demais, vou apresentar as meninas aqui, muito bem-vindas. Maria Fisson é arquiteta urbanista e atualmente doutoranda no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal Fluminense, associada à rede de pesquisa urbana. Possui pós-graduação em gestão pública pelo MPRJ, tendo ampla experiência nas áreas de projeto e gestão, atuando como arquiteta em escritórios de arquitetura de médio porte e empresas especializadas. Academicamente, a Maria desenvolve trabalhos dentro dos seguintes temas: economia urbana, mercado imobiliário, valor do solo urbano, arquitetura bioclimática, certificações ambientais em arquitetura. Aliás, Maria, esses 2 últimos itens aí, nós vamos falar contigo também sobre uma aula aberta que a gente quer fazer aqui, misturando essas questões aí, a gente quer botar um pouco de biomimética na economia. Não sei se isso pode, né? Talvez seja uma coisa bem estranha, mas a gente conversa outra hora. E a Yasmin Couto é arquiteta urbanista também, formada pela Universidade Federal da Paraíba, com licenciatura profissional em patrimônio moderno pela Universidade Jean Monnet, na França. Atualmente é mestranda do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal Fluminense, associada à rede de pesquisa urbana. A Yasmin pesquisa sobre morfologia urbana aplicada à economia, à econometria imobiliária, modelos estatísticos de regressão e predição de preço habitacional, instrumentalizados pela programação em Python e pela tecnologia SIG. Bem-vinda, boa noite, meninas. Abram seus microfones. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui compartilhando. Imagina, já vou agradecer também por terem aceitado o nosso convite, né, para essas aventuras assim que a gente se coloca ao vivo na rede. Vocês sabem onde vocês estão, né? Vocês sabem que, né, que as pessoas estão aí assistindo, que a gente está falando aqui o que vai sair ao vivo, mas acho que valendo muito a pena. Bom, queria primeiramente alinhar essa nossa fala, assim, né, com todas as criaturas do planeta que estão nos ouvindo. Manuela, espero que tenha muita gente aí nos escutando, a gente não sabe quem é, mas a gente tem certeza que o conteúdo que a gente traz realmente é denso e bem importante. Né? O que são modelos hedônicos, Yasmin? Bom, modelos hedônicos, eles são métodos da economia e da estatística que são utilizados para a previsão do preço de bens complexos. Essa precificação, essa previsão do preço, ela é baseada nas qualidades associadas a cada um desses imóveis, as qualidades implícitas, digamos assim. Então, são qualidades que não podem ser vendidas separadamente. Por exemplo, se você compra um apartamento de 2 quartos, você não pode comprar um quarto a mais naquele apartamento. As vantagens às quais ele tem acesso são aquelas, e você só vai ter acesso caso você compre o bem inteiro. O método em si ele pode ser aplicado a diferentes bens complexos, mas a aplicação mais comum dele é realmente na precificação imobiliária.
E nessa abordagem, o bem ele é avaliado de acordo com as funcionalidades, as vantagens, os hedonismos às quais esse imóvel tem acesso, né? E esse nome de modelos hedônicos, ele vem justamente daí, dessas vantagens, das qualidades, do que esse bem dá acesso no final das contas, o que ele possui de vantagem em relação a outros imóveis. Intrínseco a ele, mas em relação não apenas interna, né? Então, você deu o exemplo de quarto, tem um quarto a mais, mas também é intrínseco a ele está em determinada localização da cidade, ele está perto de algum morro, ou perto de um córrego d'água, ou ele está recebendo mais vento daqui ou de lá. Todas essas configurações, ou ele está perto de equipamentos, etc., tudo isso é intrínseco àquele imóvel. Tudo que não se pode comprar isoladamente. Exatamente. O imóvel ele tem um conjunto de qualidades e possibilidades diferentes e elas são específicas de cada imóvel. Na verdade, a gente trabalha com atributos intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos são justamente esses, que são, digamos, as características físicas do imóvel e do lugar onde ele está no sentido de construção. Então, se é um apartamento, características do condomínio, se você tem uma área de lazer, se você tem segurança no condomínio, tudo, portaria 24 horas, tudo isso pode entrar no cálculo dos modelos hedônicos. E as variáveis extrínsecas são justamente essas que, digamos, são efeitos de adjacência do imóvel. Então, é a rua em que ele está, se está perto de um parque, se tem escolas perto, se tem metrô, enfim, qualidade do bairro. E aí a gente tem, na verdade, dentro dessas características, a gente vai ter características espaciais, né? Que são justamente essas que estão no espaço que a gente consegue entender. Então, é a rua, ou a proximidade da praia. Então, por exemplo, dois imóveis idênticos, digamos que você tenha dois edifícios exatamente iguais, e aí dentro desses edifícios você tem dois apartamentos iguais. Eles têm a mesma planta e estão no mesmo andar. E eles estão na mesma rua, mas é uma rua que a ponta da quadra está na praia e a outra ponta dá para uma rua, para uma avenida movimentada. O apartamento que está perto da praia, ele vai ter um valor diferente do que está perto da rua movimentada e barulhenta. Então, isso são características extrínsecas ao apartamento que também vão impactar no valor, né? E vão entrar na construção do modelo. Sim, porque tá plugado nele, não pode comprar separadamente. Vamos lá, esse exatamente. É um conceito bem fácil de guardar, né? Acerca de E aí você também vai ter características que não são espaciais. Então, por exemplo, a população do bairro onde está o apartamento, ela influencia no valor desse apartamento, porque justamente, dependendo de quem está ali, as pessoas têm poder aquisitivo diferente, então essas pessoas demandam coisas diferentes. A própria renda, né, dos compradores, ou o número de pessoas de uma família. Então, dependendo de quantas pessoas tem na família, a família busca imóveis diferentes. E tudo isso entra na construção do modelo, né? A gente não trabalha só, digamos, com variáveis mensuráveis no sentido de número de quartos ou área do apartamento, né? Você entra com variáveis qualitativas que você vai mensurar de outra forma. Imagino que essas devam ser mais difíceis de mensurar, né? Essas são as que mais na hora de montar. Imagino que isso seja mais difícil de mensurar e de não só de mensurar, mas enfim, de captar mesmo os dados para usar ali na modelagem, né? Porque são, Sim. enfim, acho que a coisa mais tão duras, tão objetivas assim quanto, né, as peças que tem. Mas pode continuar, Maria, tu estava terminando teu raciocínio ou era Yasmin que estava falando? Não, é isso mesmo, assim, essas variáveis são as que eu acho mais legais de trabalhar, na verdade. Eu acho que uma coisa interessante dos modelos hedônicos é que ele permite que a gente adicione variáveis de muitas naturezas, né? Então, a gente pode adicionar características físicas do imóvel, características de localização, de vizinhança, coisas da cidade, coisas do próprio perfil do comprador. E o interessante do método é que você pode adicionar essas variáveis e ele vai te informar se essas variáveis têm relevância ou não. Então, você pode imaginar que algo tem uma relevância, mas com a aplicação do método, ele vai te dizer se isso realmente importa do preço final ou se não importa de maneira nenhuma. Então, a gente pode até listar algumas desamenidades, né? Coisas que acabam diminuindo o preço final do imóvel. Então, assim, trazendo o exemplo do Rio de Janeiro, né, que é a cidade que eu e Maria estudamos, se um imóvel, por exemplo, mesmo que ele esteja num bairro nobre,
esteja próximo a uma favela, o que é muito comum na cidade do Rio de Janeiro, já que tem favelas também situadas em bairros nobres, essa região ela vai ter um preço menor do que aquelas que estão mais distantes dessas comunidades. Então, essa coisa da amenidade, ela também tem esse contraponto da desamenidade. E o modelo hedônico, ele permite exatamente identificar quais delas têm relevância nesse preço final do bem complexo, formada por uma série de amenidades e desamenidades também, que cria esse equilíbrio ali flutuante, digamos assim. Exatamente. E na verdade, justamente por você poder trabalhar com tantas variáveis, isso te permite segmentar a sua análise. Então, por exemplo, você pode aplicar o modelo hedônico em contextos diferentes. Então, eu quero saber, por exemplo, por perfil socioeconômico. Então, qual é o perfil socioeconômico da relevância a quais variáveis? Então, por exemplo, digamos que você tem um bairro de classe baixa em que a maioria das crianças frequenta uma escola pública. Estar próximo da escola pública é considerado vantajoso para quem vai morar nesse bairro. Agora, num bairro de classe mais alta, em que as crianças iriam para uma escola particular e, assim, essa escola não obrigatoriamente vai estar perto de casa, porque existe uma escolha prévia da escola independente da localização, estar próximo da escola pode ser considerado uma desvantagem, porque tem trânsito, porque tem barulho, enfim, tem muita criança na rua. Então, tem detalhes, às vezes, que para um segmento é relevante e tem valor, e para o outro é uma desamenidade, né? Ele reduz o valor. Então, a correlação, ela não é sempre óbvia. E aí você consegue fazer isso não só para perfis socioeconômicos, mas, por exemplo, para perfis de investimento. Então, se eu estou comprando uma casa para morar, é diferente se eu estou comprando uma casa para investir, né? Para alugar. Então, o que valoriza para cada perfil de comprador? Também se eu vou alugar ou se eu vou comprar o imóvel, tudo isso. E também se é o uso, né? Se é residencial, se é comercial, enfim, se é para serviços, se vale a pena montar um consultório médico aqui ou se é melhor eu montar um café, entendeu? Todas essas coisas você consegue mensurar a partir dos modelos hedônicos. Guria, eu acho que tem umas coisas interessantes de comentar aí. A gente teve no MBA há um tempinho atrás, agora no módulo 2, que era o módulo Data Science, que a gente teve bastante Python e C e coisa. A gente teve também gramática da forma e autômato celular. Os autômatos celulares, ela falou uma coisa, a Marcela, até da Unicamp, Marcela Arruda, ela comentou uma coisa que ficou na minha cabeça muito, que é da maior simplicidade possível, você pode alcançar a maior complexidade possível, né? Então, daqui a pouco, de você ter ali e conseguir identificar alguns padrões que têm uma simplicidade na ação, mas que, quando em relação, eles vão gerar uma enorme complexidade, e essa complexidade vai aumentando de maneira relacional, assim, sempre, né? Fico pensando, assim, rodar algum tipo de plataforma com base em modelo hedônico, como é o Place, né? Para uma cidade inteira, requer uma simplificação bem grande dos dados, né? Quer dizer, como é que eu poderia estar trabalhando com uma cidade que é um caleidoscópio, né? A cidade é um lugar de lugares, ele tem todas essas configurações que você estava comentando aí, né, Maria? Tipo, para mim é bom, para ti não é, ou, enfim, tem muitas as variáveis que são transformadoras nesse sentido. Qual é que é, então, assim, a manha para eu conseguir criar algumas fórmulas de cenários, assim, acho que como o Place faz, para uma cidade inteira? Então, é isso? É a gente simplificar ao máximo as variáveis? Acho que, nesse sentido, talvez o mais importante seja explorar exatamente essa possibilidade do modelo. Ele é um modelo que ele é multivariável, já que a gente pode adicionar várias variáveis, mas ele também é multiescalar. Então, algumas variáveis elas vão importar a nível da cidade e elas não vão importar a nível do bairro e vice-versa. Quando eu mostrar um pouco do meu trabalho, eu vou trazer isso também, que eu fiz um estudo sobre o Rio de Janeiro e um foco em Copacabana. E quando a gente vê esses dois zooms diferentes, algumas variáveis são muito importantes no nível da cidade, mas quando você chega no nível do bairro, naquela escala muito menor, esse padrão se inverte. Então, para certos tipos de estudo de viabilidade, é mais interessante que a gente lide com a escala da cidade. Mas para decisões mais microscópicas, digamos assim, é importante que a gente dê esse zoom e tenha cenários comparativos mesmo para ter uma perspectiva mais fiel à realidade, né? Não é possível aplicar uma regra a todos os contextos, porque a cidade é um lugar de lugares, exatamente. São muitas realidades ali convivendo juntas. E outra coisa que... muita diversidade, né? Então, você precisa realmente trabalhar tendo essa noção sempre, né?
E aí, assim, também isso faz parte do processo, né? Escolher quais variáveis você vai trabalhar é uma parte importante da construção da modelagem. Tá. E os modelos hedônicos, assim, para a gente terminar essa pauta inicial, né, de conceituação do que são modelos hedônicos, eles podem ser usados em qualquer área, em qualquer disciplina. Quando é que esses modelos hedônicos caíram nas mãos das ciências urbanas, assim? Como é que é um pouquinho disso? Quer falar aí, eu acho que os modelos hedônicos, eles partiram inicialmente de uma abordagem geográfica, uma coisa de proximidade a áreas verdes, proximidade ao mar, coisas desse tipo, mas eram abordagens um pouco pobres, assim, no nível espacial. Então, eram distâncias métricas simples e que não levavam em conta o contexto da cidade, realmente a materialidade do espaço. Essa abordagem mais urbana, da tridimensionalidade, da forma e da bidimensionalidade, do movimento feito pelas ruas, é uma abordagem bem mais recente. Então, assim, trabalhos de 2016 para cá que têm se importado com essa coisa da rede de ruas como uma base para que os modelos hedônicos rodem ali em cima. Tá bem. Então, assim, né, eu acho que a gente acho que não tem uma conceituação de modelos hedônicos aí que está claro, né? A gente consegue entender que é um conhecimento, uma ciência, enfim, um recorte de pensamento que pode ser abrangente em vários aspectos. A gente falou um pouco da questão de simplicidade, complexidade, escolhas de dados, né? Eu acho que a gente podia engatar um pouco contigo, Yasmin, assim, tu nos mostrando quais são os recortes de análise da tua pesquisa especificamente, né? Como é que tu está organizando essa função aí de cruzamento de dados? Então, fala pra gente. Sim. A minha dissertação, ela fala muito sobre a forma urbana em si como um componente do preço. Então, ela tem esse título, Forma Urbana e Preço Habitacional, Sistemas Espaciais e Econômicos em Interação no Rio de Janeiro. E a premissa básica é essa, né? Como a gente falou aqui, o preço e o preço da habitação, que é o meu foco, ele é formado por diversas variáveis. Então, variáveis físicas, tipo número de quartos, número de banheiros, ou a coisas que o bem dá acesso, né, como uma infraestrutura urbana, a própria localização em si, e todas essas pequenas parcelas têm um preço. O meu objetivo é mensurar qual é o preço da localização nesse conjunto imenso de dados que são os imóveis habitacionais do Rio de Janeiro. Então, a localização, ela tem um valor em si, né? As localizações são diferentes. Se a gente imaginar que essas 4 localizações, cada uma delas vai ter uma posição espacial, ali, uma posição bidimensional, mas ela vai dar acesso a diferentes contextos de vida urbana, a vizinhanças diferentes, paisagens diferentes, formas urbanas em si, completamente diferentes. E essa localização, ela tem um valor e ela tem um preço. Então, imaginando aqui essas mesmas 4 localizações agora aí numa vista tridimensional e tal, do que são essas ruas que estavam destacadas, a gente vê que os imóveis, apesar de serem similares, digamos assim, né, eles variam ali pouca coisa, entre 64 e 74 metros quadrados, o preço deles varia enormemente. O preço do metro quadrado tem uma diferença de R$9.000, e no preço final é quase R$700.000 entre essa rua no Estácio, um bairro ali na região central do Rio, e Copacabana, enfim, esse bairro super nobre e de um status social muito elevado. Então, quando a gente vai medir a forma urbana, aqui é muito importante esse input humano, né? Eu que estou escolhendo quais são as variáveis da forma urbana que eu quero avaliar, porque a forma urbana, a localização, a cidade, é um objeto muito complexo. A gente pode olhar ela por várias perspectivas, várias óticas diferentes, e quem está escolhendo quais variáveis eu estou medindo, e enfim, sou eu, como pesquisadora, estou fazendo as opções. E para caracterizar essas diferentes vizinhanças, esses lugares tão diferentes na cidade, eu optei por 3 variáveis. A primeira delas é a acessibilidade, que é esse posicionamento do local no todo da cidade. Como ele dá acesso às regiões centrais ou a outros bairros da cidade, e, enfim, essa localização bidimensional, digamos assim. De mapa, a gente vê se ele está mais perto da praia ou do centro, e é essa a variável. A segunda variável é a densidade. Lugares que são mais densos ou menos densos, eles vão ter padrões de urbanidade diferentes, né? São vizinhanças diferentes, ambiências diferentes, o tipo de
de paisagem, tudo isso é muito diferente e heterogêneo na cidade. A terceira variável é a diversidade. Então, esse triângulo aí do DAD, da acessibilidade, densidade e diversidade. E ela fala muito sobre esses encontros, sobre diferenças sociais, e no oposto, sobre homogeneidades sociais, né? Lugares que são muito parecidos, em que as pessoas que os frequentam também são muito parecidas. Essas três variáveis associadas e variando na cidade de diferentes maneiras criam vizinhanças diferentes, né? Quando a gente soma a acessibilidade, a densidade e a diversidade, são diferentes ambiências e a alteração de qualquer uma delas já muda completamente aquele contexto ali. As análises que eu faço, elas têm essa escala da vizinhança, do raio caminhável, de onde eu consigo ir a pé a partir da minha casa. E essa diferente ambiência, ela tem um impacto no preço. As diferentes vizinhanças têm diferentes preços. E trouxe aqui alguns mapas sobre essas variáveis que eu estou estudando, que arquiteto gosta de mapa, né? Então, esse primeiro mapa é o mapa do preço dos imóveis habitacionais no Rio de Janeiro, e eu uso como base o Imposto sobre Transações de Bens Imóveis, e que aqui a gente pode ver que essa distribuição, ela se concentra em alguns pontos, né? As regiões mais caras da cidade estão aqui concentradas na Zona Sul, aqui ao redor da Lagoa, também na Barra da Tijuca, que é esse bairro daqui, no Recreio, que são áreas de ocupação mais recente, mas também ocupadas por populações de uma renda mais alta. E esses padrões, eles são identificáveis e a gente pode confrontar eles com outras variáveis. Um parêntese importante de se colocar aqui é que para a gente fazer regressões hedônicas, modelos hedônicos, é preciso um grande banco de dados. Então, não é possível fazer com 10 ou 15 imóveis. Nessa base de dados que eu estou trabalhando, tem algumas dezenas de milhares de imóveis que estão listados com o seu preço de venda. E isso é muito importante até para a própria, vamos dizer, a própria relevância da pesquisa, né? Então, quantos mais dados disponíveis, melhor vai ser aquela previsão do preço final. Mas um paralelo e um parêntese também importante de se fazer é que os dados aos quais eu tenho acesso, eles têm algumas limitações. Então, por exemplo, aqui a Zona Oeste, ela tem muito poucas entradas. Seja talvez porque é uma área de ocupação mais informal e onde as transações acabam não pagando o imposto sobre transações de bens imóveis, mas essa é uma limitação que acaba tendo alguma interferência na análise final. Mas em regiões onde o dado é muito mais acessível e tem muito mais entradas, tipo a Zona Sul, ou mesmo essa parte da Zona Oeste, Zona Norte, essa previsão é bastante eficaz, assim, do quanto vale cada uma dessas variáveis. A segunda variável é a acessibilidade global, né? Qual é a facilidade de acesso de uma região ao todo da cidade. Essa acessibilidade é medida a partir da teoria da sintaxe espacial, que é um outro assunto gigantesco, que eu não vou entrar muito aqui, mas que varia nesse índice, e onde são as manchas mais escuras são os lugares que têm mais facilidade de acessar todos os bairros da cidade. Uma coisa que é interessante e que a gente já pode perceber assim visualmente é que quando a gente sobrepõe o mapa do preço e o mapa da acessibilidade, tem um contrassenso. A literatura e, enfim, a literatura da economia urbana, ela fala muito sobre lugares acessíveis, são também os lugares mais caros. Mas no Rio de Janeiro, essa lógica não é muito assim. A região da Zona Sul, ela não é a região mais acessível da cidade. Pelo contrário, é até meio difícil, tem que atravessar 200 túneis para chegar até Copacabana. E realmente é a região mais cara da cidade. Talvez pela geografia, eu não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, mas toda essa região é uma região montanhosa, aqui também são várias montanhas, e essa conformação é muito diferente de outras cidades que partiram ali do centro e foram se expandindo de maneira concêntrica, né, como é chamado. Outra densidade, perdão. Outra variável que eu tenho avaliado no meu trabalho é a densidade acessível. Então, qual é a média dos andares que eu consigo, a média de andares dos prédios que eu consigo acessar nesse raio caminhável? Então, tem regiões que são muito densas, onde todos os prédios são altos, regiões em que tem prédios muito altos e casas, e aí essa densidade cai, e regiões que são mais homogêneas ali naquela altura. E a gente vê uma concentração muito forte aqui em Copacabana, dessa densidade,
porque é um bairro muito homogêneo, né? Quem conhece Copacabana sabe que, enfim, todos os prédios estão ali por volta dos 12 a 15 andares e é um bairro inteiro de edifícios. Então, acaba sendo uma região muito densa e que não segue tanto a lógica de outros pontos da cidade, né? É uma região que tem um preço mais alto e que, nesse caso, a densidade e o preço têm uma correlação muito positiva, mas que não se repete em outras regiões. Outros lugares que têm o preço elevado não são tão densos assim. Então, aqui também entra aquela coisa que a gente estava falando das escalas, né? Coisas que importam a nível da cidade e coisas que importam a nível do bairro. Sim. A última variável que eu estudo é a de diversidade acessível, que aí tem a ver com quantos imóveis diferentes a gente consegue acessar nesse raio caminhável. E essa concentração, ela já é muito diferente da concentração da densidade. Enquanto a densidade falava sobre a altura média, a diversidade vai falar sobre o número de imóveis. Então, regiões da Zona Norte, que é uma região um pouco favelizada do Rio, tem uma diversidade muito alta. E, novamente, como a literatura sugere que a diversidade leve ao aumento do preço, não é algo que tenha uma correspondência real na cidade do Rio de Janeiro, que é também um exemplo muito diferente assim, de outras cidades, tanto do Brasil quanto do mundo. É uma cidade peculiar. E aqui, né, tem essas sobreposições que são muito interessantes e que permitem identificar áreas onde há essa correlação e áreas onde não há essa correlação, e que a gente vê que, nesse caso, a diversidade para a cidade do Rio de Janeiro não é um fator de amenidade no preço. Ela não leva necessariamente ao aumento do preço. Mas um paralelo, um parêntese interessante de se colocar é sobre o bairro de Copacabana. No bairro de Copacabana, a gente vê que a acessibilidade ela tem pouca relevância, visto que dentro do bairro, mais ou menos todas as localizações vão ter a mesma acessibilidade, então é natural que não tenha tanta relevância. Assim como a densidade, que, como eu falei, é um bairro muito homogêneo, está todo mundo ali na mesma altura, essa variação também não tem muito impacto. Mas a diversidade, que no nível da cidade era uma coisa negativa, passa a ser uma coisa muito positiva dentro da escala do bairro de Copacabana, né? Então, é isso que a gente estava falando. São zooms que a gente tem que dar para entender contextos. Na cidade pode existir uma lógica e em um bairro específico essa lógica ser diferente. E para fazer os estudos de viabilidade é preciso também ter esse cuidado de destacar o ponto que você quer exatamente, qual é a variável que está em estudo ali, qual é o tipo de imóvel que você está se propondo a construir. E é mais ou menos essa a minha dissertação. Muito bom, gostei de ver, quero ver ela terminada, né? Quero ver ela no final. Ela está em defesa? Como é que está a função da dissertação? Eu estou próxima da minha qualificação e provavelmente defenderei no início do ano. Então está perto. Tem bastante coisa aí para compartilhar com a gente, né? Depois a gente pode fazer uma parceria para compartilhar conhecimentos, inclusive cruzar vocês mais com o Place aqui, porque acho que podem muito contribuir, assim, acho que uma equipe com a outra, sabe? Me parece, não sei se eu tenho pessoas aí assistindo, aqui eu não enxergo quem está assistindo, mas se tiver alguém, depois me conta se acha que é interessante. Para mim, me parece não só interessante como fundamental, assim, a gente criar uma matriz de estudos, assim, né, com alguma diversidade espacial também, acho que isso é muito legal, no sentido de que, bem, vocês estão falando diretamente do Rio de Janeiro, né? Estava dizendo aí, é realmente peculiar, diversos aspectos que seriam de se esperar ter um resultado, na maioria das cidades aqui não se aplica por conta de uma série das próprias peculiaridades e tal. Exatamente. Então, acho que isso seria legal de pensar também, assim, né? Algumas análises. Eu fico falando com vocês, fico pensando no Place, fico pensando no MBA, as coisas que a gente anda estudando, né? O Place está rodando em São Paulo, em Porto Alegre, e acho que no Rio de Janeiro também já está começando. Sim. Então, era legal de até verificar, assim, se consegue identificar algumas peculiaridades dessas cidades em relação à precificação, né? Das variáveis que estão sendo cruzadas ali na plataforma, que é, né, valores de mercado não, que é a legislação né? Eu acho até interessante essa perspectiva comparativa entre cidades, né? Então, é exatamente essa coisa da escala, do contexto, é realmente tudo muito mutável. E mutável também no tempo, nas flutuações de mercado, tudo isso é uma coisa que é preciso uma atualização constante dos estudos, um estudo que seja continuado e que tenha essa riqueza de informações, de dados. Sim.
A responsividade da pesquisa. A responsividade da pesquisa, e claro que seria sensacional, e vai ser, porque eu aposto que tu não vai parar a tua pesquisa em mestrado, pelo que eu estou te conhecendo, mas é tu expandir isso para algum comparativo, né, daqui a pouco entre cidades com contextos muito diversos, ou até cidades com contextos muito similares e condições espaciais distintas, aí no mesmo país, mas com geografias diferentes, não sei, dá para fazer muito cruzamento aí, né? As possibilidades são enormes. São enormes. Que bom, desejo sucesso e quero conhecer teu trabalho daqui para frente e forever, né? E que vocês colaborem com o Instituto Cidades Responsivas também com as pesquisas de vocês. E a Maria, né, agora falando um pouquinho dela, a gente já está com 36 minutos de charla aqui. A Maria está trabalhando com a questão de qual o impacto, vamos ver se eu entendi, né, Maria? Qual o impacto que o Airbnb pode ter na precificação dos imóveis? Qual o impacto de ter Airbnbs em determinada localização geográfica vai ter no valor dos imóveis daquela borda, daquele lugar? Explica aí. Então, é o seguinte, na verdade, o que a minha pesquisa procura entender é como o Airbnb pode ser um atributo no modelo de precificação hedônica. Então, na verdade, o que eu estou tentando entender é como que a presença do Airbnb numa determinada região pode ou não impactar no valor dos imóveis, né? Porque a gente sempre na pesquisa parte do princípio de que uma coisa pode ou não acontecer. Ainda que a minha hipótese seja que ela acontece, eu posso encontrar um resultado que não é o esperado. Isso é bem importante a gente dizer. E, na verdade, é o seguinte, digamos que eu tenho um apartamento, tá, que eu comprei como investimento. Como eu estava falando, nos modelos hedônicos você pode pensar por segmentação. Então, eu posso comparar em casos que as pessoas estão comprando para morar ou para investir. Mas vamos pensar que alguém está comprando para investir o apartamento. Quando ela compra esse apartamento, ele tem uma série de atributos que fazem ele valer para o investimento. Ou seja, essa pessoa botou na balança um conjunto de coisas e disse, bom, vale a pena eu comprar esse apartamento para alugar. Quando o Airbnb ele entra, você cria uma nova utilidade para esse imóvel. O modelo hedônico, ele parte justamente desse princípio de que o valor de um bem é determinado pela utilidade dele, na verdade, pela utilidade das características desse bem. O Airbnb seria, digamos, uma nova característica, um novo atributo. E aí ele dá um novo valor, que é justamente o valor do aluguel por temporada, que eu chamo de aluguel de curto prazo. E o aluguel de curto prazo, ele justamente vai se contrapor ao aluguel comum, que a gente conhece, que é o aluguel de longo prazo. E aí, essa entrada do Airbnb numa determinada região, potencialmente pode alterar o preço do aluguel nessa região. Por quê? Se o meu aluguel de curto prazo tiver uma rentabilidade maior do que o meu aluguel de longo prazo, os proprietários dessa região vão começar a botar numa balança e pensar, o que vale a pena? Vale a pena eu manter no longo prazo ou eu investir no curto prazo? Por que o Airbnb em si é importante nesse processo? Porque o aluguel de curto prazo ele existe há muito tempo, né? Não é uma novidade o modelo em si. O que a plataforma faz é justamente ser uma plataforma digital que facilita esse processo. Então, antes, essa decisão ela era pautada por muito mais elementos do que agora. O Airbnb ele simplesmente é um meio para que essa transação aconteça e ele facilita muito essa transação. E essa facilidade é que leva a uma escala de transações que pode potencialmente impactar no mercado imobiliário urbano. E aí tem uma outra coisa que isso também pode impactar o valor de compra e venda dos imóveis, porque digamos que uma pessoa ela está buscando uma casa numa determinada área onde o Airbnb é valorizado. E aí nessa busca ela vai encontrar uma casa que tem uma suíte a mais do que ela precisa e ela pensa, eu posso alugar esse quarto e fazer uma renda extra dentro da minha casa, porque o Airbnb tem essa possibilidade, né? Do aluguel de quarto ou da casa inteira. E aí de um monte de outras coisas que eu não vou entrar aqui. E aí essa pessoa vai estar disposta a pagar dentro do valor total do imóvel esse valor, essa utilidade a mais. Só que se eu sou uma pessoa que não está interessada em alugar no Airbnb, mas estou interessada em morar nesse lugar, eu continuo tendo que pagar por esse valor, porque esse valor ele existe nesse espaço. E aí, nisso é bem importante a gente falar, né, do caráter responsivo da plataforma, né, do Airbnb, que é a velocidade em que isso tudo acontece. Então,
quanto mais gente entra no Airbnb, mais robusto ele se torna, porque a plataforma digital, e aí de maneira geral, e a plataforma digital, enfim, é toda uma área de estudo, mas que basicamente são todos esses aplicativos de mercado que a gente usa. Então, o Airbnb, o Uber, o iFood, tudo isso é plataforma digital, são esses meios de conexão entre quem fornece uma coisa e quem precisa da coisa, elas aceleram esses processos muito, justamente porque toda vez que alguém usa a plataforma, essa pessoa está gerando informações que são usadas pela plataforma para atrair mais pessoas e dar mais confiabilidade para quem está usando. E o processo do Airbnb é esse, né? Eu uso uma casa, quer dizer, eu alugo aquele espaço e eu avalio em seguida. E essa minha avaliação vai trazer a confiança das próximas pessoas que vão usar essa mesma casa. Se eu dou uma avaliação positiva, mais gente vai querer usar. Então, a minha decisão influencia decisões de outras pessoas. Se eu der uma avaliação negativa, as pessoas vão desistir de usar e a tendência é que essa casa saia do Airbnb. E aí tem uma questão aqui, que é o que eu uso, né, dos modelos hedônicos, que eu tirei mesmo para a minha modelagem, né, para o modelo que eu estou tentando construir, que é o seguinte, digamos que... Então, deixa eu tentar montar melhor aqui. Existem uma série de atributos que são valorizados por quem aluga no Airbnb. Essas avaliações positivas, elas estão ligadas a atributos dos imóveis que foram alugados, né? Características desses imóveis. Se essas características que interessam ao usuário do Airbnb também interessarem a quem mora na cidade, você começa a ter uma competição de mercado entre quem aluga no Airbnb e quem quer morar no lugar onde o Airbnb é alugado. E aí esse mapa aqui justamente é isso. Essas áreas verdes mais escuras são os bairros com maior número de unidades disponíveis no Airbnb. E aí coincide muito com o mapa da Yasmin em termos de distribuição da cidade. O Rio de Janeiro tem essa característica, né? Ele tem uma zona sul densa, pequena e de classe alta, e aí ela se destaca sempre em relação ao resto da cidade. E você tem esse pedaço da Zona Oeste, que é uma área mais nova, mas também é uma área que está enobrecendo, né? Ela é uma área ainda mais barata que a Zona Sul, mas ela já tem 1 metro quadrado de valor razoável. E essas áreas são as áreas mais procuradas no Airbnb, porque elas trazem uma série de amenidades e uma série de vantagens, tanto para quem mora, quanto para quem está fazendo turismo na cidade, né? E aí não é à toa, na verdade, Copacabana tem a praia, enfim, o Leblon e Ipanema são bairros super nobres, e são bairros que historicamente foram construídos para serem nobres. Então, toda a morfologia desses espaços é pensada já para isso. E aí, isso, enfim, quem mora na cidade quer isso, mas quem está visitando a cidade também quer isso. E aí você gera essa competição, e essa competição é muito potencializada pelo Airbnb. Justamente porque aí entra num atributo bem específico, que é a questão dos hotéis, que os hotéis numa cidade, eles vão seguir uma série de legislações que as casas não seguem. E como o Airbnb ele usa as casas, ele não segue essa legislação. E aí esses estudos são importantes, inclusive para os governos saberem, né, os governos municipais saberem como trabalhar em cima desses resultados dessas plataformas, né? Quer dizer, como é que você vai legislar uma plataforma se você não sabe como ela funciona, onde ela está, enfim, como ela trabalha o espaço urbano? E aí a proposta da minha tese é por esse caminho. Já tem alguma área, Maria, que você tem identificado assim que o Airbnb realmente mudou o valor de mercado? Aqui, então, no Rio, eu ainda não tenho isso, porque é uma questão de coleta de dados e eu estou ainda na busca de uma coleta de dados temporal para eu conseguir fazer essa análise, porque a minha proposta é pegar a variação dos aluguéis num período, que é o período de entrada do Airbnb na cidade, e ver como que o Airbnb se distribuiu na cidade do Rio de Janeiro. Mas é importante lembrar que você tem outros atributos que também vão impactar no valor dos imóveis. Então, por exemplo, no Rio, a gente teve uma valorização imobiliária muito intensa depois de 2010 por causa dos grandes eventos, né? Então, você teve Copa do Mundo e Olimpíadas. Então, os preços no Rio de Janeiro subiram muito por isso. Então, eu tenho que conseguir entender aonde que os preços subiram por motivos gerais, digamos, por impactos na cidade toda, aonde por impactos locais, ou seja, eventualmente uma nova estação de metrô valoriza um lugar, ou um novo parque valoriza uma determinada região. Tudo isso entra nesse processo,
e o Airbnb entra junto disso, né? Então, eu não posso simplesmente afirmar, tem Airbnb aqui, tem muito Airbnb aqui, então ficou mais caro morar aqui. Eu tenho que ver tudo que acontece nesse espaço para entender se o Airbnb, de fato, é uma dessas variáveis ou se ele está só ali, mas ele não está, de fato, alterando o valor dos lugares. A minha hipótese é que ele trabalha de 3 formas, na verdade. Em alguns lugares, ele vai ser irrelevante. Em alguns lugares, ele vai entrar, ele vai ficar estável. Pode ter um pequeno impacto, mas esse impacto talvez não seja, de fato, mensurável no total do bairro. Eu trabalho na escala dos bairros, porque o Airbnb trabalha na escala dos bairros. Tá? O Airbnb ele se distribui na cidade a partir dos bairros. Por isso, justamente, essa mancha desses mapas aqui, ela é dividida pelos bairros, porque eu tenho o número de unidades exatamente por bairros, né? O Airbnb ele tem uma imprecisão de localização nesse aspecto. E existem os bairros em que ele vai entrar e ele vai se expandir, porque são os bairros onde tem o maior número de atributos que interessam ao Airbnb, ou seja, você vai ter mais avaliações positivas ali e mais gente vai querer se hospedar ali e mais gente vai decidir tirar o seu imóvel do aluguel de curto prazo e botar no longo prazo. E talvez tenha mais gente interessada em pagar para investir nesses imóveis, né? Comprar para alugar, mas não mais comprar para alugar no longo prazo, comprar para alugar no curto prazo. E aí, nesses bairros, você, de fato, pode ter uma alteração de dinâmicas. A partir de estudos que já foram feitos em outras cidades do mundo, existem alguns aspectos que são meio que constantes encontradas, né? Então, na Inglaterra se encontraram determinadas variáveis que mostraram o impacto do Airbnb, em Nova York, em Paris, em Amsterdã. Então, assim, a hipótese é que muito provavelmente no Rio de Janeiro você também encontre esses fatores. Mas eu não posso ter certeza. Sim, que são quais? Tu consegue lembrar rapidinho quais são esses fatores? E eles entre essas cidades que você comentou, eles são similares, assim, ou estão muito dispersos? É um conjunto de serviços, principalmente de alimentação, então restaurante, bar, mercados locais, esses mercados interessantes, sabe, que são meio turísticos, que tem coisas típicas, proximidade de atrativos turísticos, e aí entram desde museus e teatros até, por exemplo, o Cristo no Rio de Janeiro. Ainda que atrativos turísticos eles tenham potencialidades diferentes, porque a visita ao atrativo turístico ela é momentânea, né? Então, não obrigatoriamente a pessoa quer ficar do lado daquela atração. Mas lugares onde você tem uma grande concentração de atrações tendem a atrair mais turistas. E a acessibilidade, né? Que esse mapa que a Yasmin mostrou, na verdade, é isso. Quanta coisa você consegue alcançar com facilidade de onde você está. Então, proximidade do metrô ou muitas linhas de ônibus, aí também depende muito da dinâmica da cidade. No Rio de Janeiro, o metrô não alcança tantos lugares assim, mas na Zona Sul, o metrô atende razoavelmente. Então, determinadas áreas da Zona Sul, onde você tem o metrô, interessam muito. Gente, a gente está indo muito rápido, já está quase, a gente está 50 minutos, já a gente tem 10 minutos para ser derrubado. Olha bom, mas é mais ou menos isso, assim. Mas acho que foi bastante coisa. Eu queria abrir um tempinho para alguma pergunta se rolar, e eu acho que é legal vir de quem está assistindo, daqui a pouco tem algum direcionamento específico, algum estudo. Então, podem mandar ali pelos comentários, gente, se tem pergunta, Manuela, não sei se tu consegue ver isso, mas acho que era bacana se houvesse. Mas enquanto não sei se vem, eu vou continuar perguntando. As tuas bases de dados, né, Maria, são super responsivas mesmo, assim. Então, tu está direto no Airbnb ali, tu está com essa alteração, né? Tu tá na métrica mais volátil, assim. Até é difícil um pouco trabalhar, às vezes, porque a base de dados do Airbnb, ela é de segundo em segundo, né? Ela muda o tempo todo. É claro que a gente nunca trabalha enfim, eu não vou trabalhar com segundo a segundo, você pega períodos de tempo e vê médias desses períodos. Em compensação, as bases de dados do Rio são... o tempo entre elas é muito grande. Então, por exemplo, população, eu tenho do censo de 2010, né? E depois eu tenho só estimativas nos anos seguintes. Então, são coisas mais frágeis de se trabalhar. Por exemplo, bases de dados de presença de hotéis ou de restaurantes e tal,
essas bases da cidade do Rio são muito frágeis. Acaba sendo mais fácil eu procurar dados, por exemplo, do Google e ver quantos restaurantes o Google me apresenta e tentar usar esses dados em vez de registros de restaurantes do Rio, que é a última base de dados que eu encontrei de 2013, entendeu? Então, a gente fica trabalhando com... Na verdade, o mais atualizado esse é o responsivo, né, Guria? O desafio mesmo, assim, eu acho que uma das coisas que eu fico sempre pensando com a função do MBA e do que a gente está estudando, né? Quando a gente tem uma velocidade e uma onda de milhares de dados, né? Então, Big Data mais velocidade exponencial, mas, né, toda essa caracterização contextual aí, como é que a gente responde com a mesma velocidade em que as coisas estão sendo imputadas, né? Como é que a gente transforma de maneira concreta? Eu fico pensando na cidade construída mesmo. Eu saí da abstração e estou caminhando na rua ali. E estou imaginando assim, bom, né? Tá vindo, vamos dizer, demandas, ou estão vindo ideias, ou a gente está identificando que aqui poderia ser potencial para tal coisa, mas como a gente coloca essa tal coisa ali em tempo de que esse potencial não se transforme. Acho que esse é um desafio para a gente, assim, primeiro, a absorção de dados, né? Quer dizer, eu ia perguntar para a Yasmin como é que tu recolhe os teus dados, Yasmin, assim, quais são as tuas bases de dados? Bem, os dados que eu uso dos preços, eles são derivados do ITBI, né, como eu falei, desse Imposto sobre Transações, e esse é um dado que é dos mais atualizados, assim, então eu tenho ele anual, eu já tenho os dados de 2021, e essa é uma base, assim, muito sólida também, porque, enfim, ela é derivada de uma coleta muito vasta e de uma coleta do mercado formal mesmo, então é uma coisa realmente bastante confiável. Os outros dados aos quais eu tenho manipulado, sou eu quem estou gerando. Então, os mapas de acessibilidade, quem mede sou eu, os mapas de densidade, de diversidade. Então, é confiar no meu taco ali que eu estou fazendo, estou tirando os dados da maneira que eles deveriam ser medidos mesmo. Você está usando a sintaxe espacial para medir acessibilidade, conectividade, Isso. essas coisas? Quais são? Exatamente. O que o teu estudo engloba em termos de tecnologia, de programas, assim? Qual é que é o teu... Essa nuvem é grande. Teu cardápio. Essa nuvem é grande. Nos estudos de acessibilidade, eu uso sobretudo o Depth Map, né, aquele clássico da teoria da sintaxe, então, para extrair dados de acessibilidade global e de acessibilidade local também, nesses raios caminháveis. Para manipular os dados de densidade e diversidade, eu uso muito o GIS, né, QGIS, ArcGIS, que são essas tecnologias geolocalizadas, que eu tenho os mapas de base, mas que dele eu faço extrações, uniões, interseções entre camadas e vou aí extraindo as informações. Mas a manipulação desses dados, ela não é feita só visualmente, né? Então, apesar de eu ter apresentado dados aqui para vocês em mapa, eles são também tabelas e arquivos gigantescos de texto que são manipulados, sobretudo, com o Python, né? Que é essa linguagem que permite essa leitura de grandes bases de dados, uma coisa que, assim, impossível abrir no Excel. Se você botar para abrir, vai demorar meia hora para abrir, você não vai conseguir fazer nada. Então, o Python é essa... É impossível você analisar só olhando também. Você não consegue olhar uma matéria dessas e encontrar alguma coisa, assim, uma regularidade, nem nada. Queria botar um coraçãozinho aqui no cantinho, mas não achei aonde que se faz isso. Queria botar um coração aqui pro Python, porque ele merece, né? Ele merece. Coitado, no nosso MBA Cidades Responsivas, assim, foi uma batalha hercúlea, assim, para todos os estudantes que estavam ali, porque, na verdade, é uma alfabetização, é um tipo de... é uma linguagem, né? Tem a sua semântica ali, tem uma compreensão que requer um certo esforço, enfim... Mas, assim, eu acho que, não sei se foi tu que disse no começo hoje, Yasmin, que, assim, Python é assim, que nem saber falar inglês, que nem saber falar alguma língua, atualmente, assim, tem que saber Python. E a gente concorda. Tem a sintaxe, tem a gramática, tem os termos, e as condições. É uma forma de pensar diferente, né? A forma, o raciocínio lógico. É um raciocínio muito lógico. Manuela Peruso, eu esqueci de te dar boa noite hoje no início. Agora no final... Agora no final, é lógico, porque agora que tu falou, mas antes tarde do também. Que nunca. Claro que sim, apresento a Manuela do time do Instituto de Cidades Responsivas, há pouco tempo com a gente aqui, mas já causando bastante frição. Cuidado, tem que cuidar com as palavras que eu digo que entregam a minha idade. Mas vamos lá, a Manuela Peruso aqui com a gente.
Gente, a gente está a 55 minutos, eu não sei se veio alguma pergunta para a gente aqui nesse meio tempo, senão acho que a gente vai abrir as nossas despedidas, e foi muito bom. Eu acho que foi um ar, né? Aqui entre nós foi um porque se a gente fosse transformar essa fala em furacão, meu Deus, a gente ficava muitas horas aqui, porque tem muita coisa para ser descortinada, né? É um terreno de conhecimento aí que tá assim só com a pontinha para fora da terra. Se a gente começar a puxar, o que vai sair de raiz. As equações. Acho que, nossa, gurias, tem muita coisa. Então, daqui a pouco a gente até vai criar alguma série, assim, né? Sei lá, porque as nossas lives, as nossas aulas abertas, elas podem ter alguma continuidade. A gente pode fazer. Na Escola Livre de Arquitetura a gente fez isso, né? Uma minissérie chamada Microações Transformadoras, que era para ver como microações podem transformar aí numa escala mais global, né? Então, às vezes, não precisa ser algo imenso, mas sim de muito poder transformador, né? Então, a gente pode criar daqui a pouco uma série aqui, Manuela, já põe a tua cabeça para pensar, e a gente vai criar a minissérie de modelos hedônicos, a minissérie de tecnologia, sei lá, né? De dados, né? De preço. A gente não para mais de falar de preço. Pessoal, então a gente tem mais 4 minutos. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que talvez possa ser interesse de mais pessoas que estão assistindo essa live ou vão assistir depois. Antes de mais nada, eu queria dizer que o trabalho de vocês é fantástico, muito legal ter essa oportunidade de trocar essas figurinhas, e esse mundo é uma coisa assim que quanto mais a gente aprende, mais adentra, mais vê as possibilidades. Então eu achei muito legal vocês trazerem isso. O próprio entendimento da cidade, né? Isso é muito legal. Eu queria entender de forma prática como todos esses estudos que vocês estão fazendo podem ser úteis no dia a dia, na prática. Para quem que serve isso? Como esses dados podem agregar valor na prática, no dia a dia? Né? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Como isso pode ser usado? Os modelos hedônicos, eles têm essa natureza de reverter, né? Ele pega o preço final e ele decompõe ele com base nas qualidades e tal. Mas, apesar dele ser um modelo de regressão, ele é muito útil para previsão. Então, se eu sei que se eu adicionar uma característica X no imóvel, ele vai dobrar de valor, isso pode ser muito útil em estudos de viabilidade, de um imóvel ele vai ser melhor aproveitado em um bairro ou em outro, numa rua ou em outra, e é mais ou menos nesse sentido de estudos de futuro, mais do que um estudo sobre o passado, né? Que fala sobre o futuro. Isso, quão viável, quanto vale a pena eu investir nisso, nesse lugar, né? Sim. O que é mais interessante para cada lugar. E eu acho que, assim, em termos de indivíduo, né? Tem muita essa coisa. Uma coisa é uma incorporadora querer construir um edifício, outra coisa é o indivíduo. Mas eu acho que muitas dessas coisas, quando a gente entende melhor como que isso funciona, a gente consegue avaliar melhor as nossas escolhas, né? Então, se eu sei que determinadas características têm valor e eu entendo esse valor, eu também consigo determinar se elas valem para mim ou não, se eu estou disposto a pagar por isso ou não. Assim. Até porque algumas coisas são caras, mas você não vai usar. Então é melhor procurar algo que você tenha mais adequação, né? Isso lembra que a gente falou quando a gente se conversou aqui para falar sobre hoje, a gente faz pré-conversas, né, pessoal? Não pensem que começa assim na hora, tem muita espontaneidade, mas a gente gosta de namorar um pouquinho. Lembra que a gente falou que legal seria, né, as pessoas dizendo o que tem valor para mim, então assim, o que cabe no meu desejo, no meu hedonismo. O que eu quero. Tipo uma residência, um imóvel. Casa dos sonhos. 600 mil, daí vai indo, né? Daqui a pouco você tudo tem que tirar quero, uma variável aqui, porque essa variável. Agora, quanto eu posso pagar? Agora, versus quanto eu posso pagar, tudo mais. Gente, estamos fechando aqui 1 hora de live, tá? Eu vou aproveitar para agradecer muito a Maria e a Yasmin, dizer que isso, assim, eu acho que o meu sentimento. Gente. Não, imagina, um prazerzão enorme. Meu sentimento é que a gente está começando essa história. Acho que a gente tem que transversalizar muito conhecimento ainda pela frente. Acho que a gente tem que unir as nossas forças aí nesse sentido, né? Matrículas abertas do MBA Cidade Responsiva, como está aí na tela de vocês. E neste MBA a gente conversa sobre coisas, como a gente falou isso, e muito mais. Quer dizer, assim, este universo de conhecimento. Aliás, nós hedonisticamente criamos este MBA para o nosso prazer,
porque a gente queria descobrir essas coisas, então a gente queria estudar, a gente pensou por que a gente então não cria um lugar para a gente poder aprender, tanto com os professores quanto com os estudantes, que na verdade é quando a gente aprende muito. Então, assim, vai lá, site da OSPA, né? É ospa.com.br, Manuela, ou é OSPA Arquitetura? Dá uma colada aí. Peraí, eu vou colar no chat. Cola ali no chat. E aí ali tem as explicações, baixa o e-book do MBA, que tem bastante material ali. Para falar com as meninas, não sei, as meninas querem deixar o Instagram aí de vocês. Você pode ou falar algum contato, É. Posso botar meu e-mail, na verdade. Tá bom. Eu tô falando da gente, a gente larga os Instagrams, né? Podem seguir a OSPA, né? @OSPA, é isso? @ospa.com.br. Não, e no Instagram? @ospa.com.br no Instagram. Sim. Bom, ok, não sabia que tinha esse .com.br. Aí facilita. Exatamente. Também. Então, a ela também traz bastante conteúdo do MBA Escola Livre de Arquitetura, @ela.escolalivre, né? E a gente segue em breve, aguardem o site do Instituto Cidades Responsivas aí a partir de janeiro e também as nossas novas picapes nas redes sociais falando de tudo isso. Um beijo, meninas, boa noite e muito Tchau, obrigada. Boa noite. Obrigada, Luiz. Namaskar, gente. Beijo, meninas. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau.